Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos tudo bem, se cuidando, continuando nessa batalha, mas tendo a certeza que tudo vai dar certo. A nossa aula de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos retratar um pouquinho desse mês comemorativo para muitas pessoas que gostam do tema Festa Junina, tá? A nossa aula é de história, vamos retratar a parte histórica dessa festa. Onde aconteceu, como aconteceu, de onde veio, quais são as tradições, onde se comemora, o que se comemora e algumas coisas que são pertencentes a esta festa, tá certo? Lembrando, nós estamos retratando a parte histórica. Por quê, professor? Porque nós sabemos que tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Certo? E nós, como educadores, professores, nós temos que repassar para vocês, né, o conteúdo. Então, esse conteúdo também faz parte da nossa grade curricular. Por quê? Porque essa festa ela é considerada um patrimônio histórico, cultural da nossa região Nordeste, tá certo? Então, vamos começar. Eu fiz aqui para vocês um resumo, tá certo? Um resumo para que vocês possam entender melhor. Na nossa aula vai uma atividade em PDF. Por quê, professor? Porque no livro de vocês não tem, né, este assunto bem detalhado. Então, nós vamos trabalhar ele em PDF para vocês poderem compreender um pouquinho. Quem gosta, fique à vontade. Quem não gosta, lembrando, é a parte histórica, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar aqui para vocês o tema Festa Junina. O mês de junho, que é o mês vigente que nós estamos, é caracterizado por danças, comidas típicas, bandeirinhas, além das peculiaridades de cada região. É a festa junina, que se inicia no dia 12 de junho. Coloquei aqui para você um resuminho. Se inicia no dia 12 de junho, ou seja, no dia 12 de junho desse mês, né, mês de junho que nós estamos, se inicia, né, a festa junina, tá bom? Aí ele continua falando. É a véspera do dia de Santo Antônio. Como eu falei, a parte histórica. Segundo a tradição, né, se inicia para quem se comemora o dia de Santo Antônio, tá certo? Aí ele diz, o ponto mais elevado da festa ocorre entre os dias 23 e o dia 24, que é o dia, segundo a tradição, de São João, né? Durante essas festas, os festejos, acontecem as quadrilhas, os forrós, leilões, bingos e casamento caipira. Ou seja, toda aquela tradição de quadrilha, aqueles eventos que vocês costumam ver na rua, a rua enfeitada, as pessoas colocam a bandeirinha, colocam aquelas mesinhas vendendo comidas típicas, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas delas. Então, eles enfeitam a rua e tem aquelas apresentações de quermesse, que antigamente o pessoal falava, hoje em dia o pessoal ainda chama assim. Aí vende comidas típicas, aí vem os grupos apresentar as quadrilhas. Eu sei que tem muita criança que gosta, tá certo? De ver as crianças dançando, os adultos dançando, né? E é bem tradicional no nosso Nordeste, como eu falei pra vocês. Tem também o forró, chamado pé de serra, e tem várias coisas para quem gosta, fique à vontade. Tem um bingo, tem brincadeiras juninas, tem várias coisas. Vamos lá, continuando o nosso texto. A tradição de comemorar o São João veio de Portugal, certo? Olha aí, ó, a tradição veio de Portugal, certo? Não, então não é brasileiro, veio lá da época do descobrimento, a gente já falou sobre isso. Os portugueses vieram para cá, eles eram muito animados e trouxeram junto com ele a tradição de comemorar as festas juninas, certo? Onde as festas são conhecidas pelo nome de santos populares e correspondem a diversos feriados municipais. Santo Antônio, em Lisboa, São Pedro nos Seixas, São João no Porto e em Braga e Almada, certo? Então, vieram de lá, essas pessoas que eu citei aqui o nome, né, santos, segundo os portugueses, eles comemoravam esse santo lá, então trouxeram para cá essa tradição de comemorar a festa junina. Aí temos aqui. A festa de São João brasileira é típica da região Nordeste, que é a nossa região. Lembrando, nós estamos na região Nordeste. A canjica e a pamonha são alguns exemplos de comidas tradicionais devido à época ser propícia para a colheita do milho.
não podendo deixar de lado também o pé de moleque, a mandioca, a batata assada, o quentão, o pinhão, a pipoca e etc. O lugar onde ocorrem os festejos juninos é chamado de arraial, ou seja, aquele local onde eles enfeitam aquela roda, que eles colocam as palhas, colocam as bandeirinhas, deixam aquela parte toda aberta para os grupos se apresentarem, é chamado de arraial. É onde vai acontecer aquelas danças, tá certo? Eles vão se apresentar. É como se fosse um palco, certo? Aí ele diz, um lugar onde ocorre as festas juninas é chamado de arraial, um espaço ao ar livre, cercado ou não, e onde há barracas ou galpão adaptado para a festa, certo? A quadrilha foi criada na Inglaterra para comemorar as boas colheitas, fartura de comidas e festejos. O simbolismo da festa é de fertilidade do solo, sendo a fogueira o elemento principal. Ou seja, além das festas juninas, das danças, das comidas, ainda tem, né, a questão da fogueira. Acho que vocês passam na rua, tem aquelas fogueiras, professor, do dia que veio aqui dando, o que é aqui dali? É uma tradição, né, de uma determinada religião. Nós estamos aqui tratando religião, de uma determinada religião, tá certo? Então, eles colocam o quê? Como eles têm essa tradição na religião deles, eles fazem as fogueiras. Para que essas fogueiras? Para homenagear, como eu falei, esses santos, segundo eles santos, né? Para comemorar a eles, de homenagem a eles. Então, eles fazem as fogueiras no dia certo. Tem, como eu falei, tem o dia 12, dia 24, 23, então conforme a data comemorativa deles, certo? E de onde vem essa fogueira? Isabel e Maria fizeram um acordo para fazer essa fogueira em homenagem, né? E como simbolismo. Era tipo um sinal que elas queriam mostrar diante daquelas pessoas que algo bom estava acontecendo. Então, eles pegaram esse acordo delas e introduziram, né, nessa determinada religião para comemorar também, né, para eles o simbolismo deles. Aí ele diz que as pessoas dançam, né, as músicas sertanejas, o forró, né, se alegram e as pessoas dançam e balançam sorridentes a noite toda. Ou seja, esses que as pessoas gostam de dançar, você gosta de dançar? Eu sei que tem pessoas que gostam de dançar, né? A gente bota uma música assim, vocês gostam de dançar. Só que essa música aqui é mais voltada para as festas juninas. Acho que você já deve ter visto, né? Tem uma música assim, olha pro céu, meu amor, olha como ele está lindo. Tem várias outras músicas, né? Cai, cai, balão. E outras mais músicas que a gente não vai cantar, senão vai estragar o vídeo, tá certo? A gente não tem vocação para cantar. É só para vocês entenderem como é que funciona, tá certo? No livro de vocês, como não tem atividade, vamos colocar em PDF. E aqui tem algumas perguntas. Vou ler só para vocês, mas vai em PDF para vocês. Está perguntando assim, que mês acontecem as festas juninas, que é a primeira questão. A segunda, de onde veio a tradição de se comemorar o São João. A terceira, a festa de São João é tipo de qual região. A quarta, como é chamado o lugar onde ocorre os festejos juninos. E a quinta, você vai ilustrar o que você observa nas festas juninas, tá certo? Agora, vamos aqui como eu falei, né? Nas festas juninas também tem a parte que eu mais gosto, né? A que eu mais gosto, não fazendo assim, a tia gosta de festa junina? Gostar, se a tia Lucilene e a tia Marta não gostam. Mas, como eu falei, estão trabalhando a questão da história das festas juninas. E aqui na nossa mesa nós temos várias aqui quitutes, ó. Temos aqui as bandeirinhas, para mostrar que nós enfeitamos, né? No vídeo de vocês vai ter uma surpresa na aula de arte que vai retratar um pouquinho também a questão da arte da festa junina. Aqui, nós temos aqui, ó, aqui o munguzá, que é muito tipo na região que é feito de milho, como eu falei, né? A colheita do milho. Temos aqui a pipoca, que vocês devem adorar nessa quarentena. Vocês devem ter feito bastante pipoca, né? Aqui nós temos o bolo de macaxeira, certo? Que é feito com a macaxeira, você tem no texto também, feito com a macaxeira. Aqui nós temos o bolo de batata também, que é muito tradicional nas festas juninas. E temos aqui o bolo de milho, que também é muito tradicional nas festas juninas. Tem também o pé de moleque, tem a paçoca, a doce, a salgada, né? Tem o quentão, que é uma bebida feita com milho, né? Tem várias outras coisas. E tem também as roupas juninas, né? Geralmente né, essa roupa xadrez, você deve entrar
no supermercado, você vê todo mundo sem chapéu de palha, blusa xadrez, é porque nós estamos no mês junino, certo? Então, quando você observar assim, é porque a tia falou no vídeo, é porque nós estamos no mês junino. Então, fique em casa, continue se cuidando, fazendo atividade PDF, comendo essas guloseimas, aproveita que esse mês está uma fartura, porque realmente é o mês do milho. Então vai aparecer bastante pé de moleque, bolo de milho, pipoca. Eu aqui e a tia Marta estamos só esperando terminar o vídeo para nós nos deliciar com essas maravilhas. Vamos já aqui comer um pouquinho, tá bom? Vamos provar com vocês. Vocês não estão aqui, nós estamos aqui. Nós vamos provar essas delícias, tá bom? Eu e a tia Marta estamos